Olá, santos do Senhor, tudo bem com vocês? Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Eu queria compartilhar com você uma palavra que está na primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo 16. Um texto muito simples e curto, que diz assim: Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Um versículo simples, curto, mas que tem muito a nos dizer. Geralmente, quando nós falamos sobre esse tema, santidade, as pessoas dizem que é impossível o ser humano ser santo, porque na mente das pessoas está enraizado o pensamento de que santidade é sinônimo de perfeição. Mas eu queria desmistificar isso para você e dizer para você que ser santo não é ser perfeito. E dizer para você que Deus exige de nós santidade, no entanto, Deus nunca exigiu nem exigirá de nós perfeição. Sabe por quê? A Bíblia Sagrada diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus não exige de nós aquilo que nós não podemos lhe oferecer. Deus não exige de nós aquilo que está acima do nosso alcance. Então Deus não exige de nós perfeição, mas Ele exige santidade. E se santidade não é perfeição, o que será então? Ser santo significa simplesmente ser separado. Então, tornar-se santo ou levar uma vida santa é aproximar-se de Deus e afastar-se do pecado. Ter uma vida santa é tornar-se cada vez mais semelhante a Deus e cada vez mais se distanciar de uma vida pecaminosa, de uma vida mundana, de uma vida secular que não agrada a Deus. Curiosamente, ser santo, a Bíblia diz, é necessário para nós e diz que nós devemos ser santos porque Deus é santo. Então ele coloca-se como o padrão, ele coloca-se como o parâmetro. Nós devemos olhar para ele, para a sua santidade e nos tornarmos santos como ele é santo. Ou seja, nós temos em quem nos espelhar. Curiosamente, um filho, através do DNA, ele traz características que o assemelham ao seu pai, sejam características físicas, características emocionais ou até comportamentais. Curiosamente, a Bíblia diz que quando nós aceitamos Cristo, quando nós cremos em Cristo e o recebemos, nós nos tornamos filhos de Deus. Se um filho natural, um filho biológico, ele traz através do DNA características que o assemelham ao seu pai, nós, como filhos espirituais de Deus, precisamos trazer em nós características espirituais que nos assemelham ao nosso Pai. Então nós devemos nos parecer com o nosso Pai, assim como naturalmente um filho biológico parece com seu pai biológico. Então ser santo é imitar a Deus, é olhar para o caráter, é olhar para a conduta de Deus e buscar ser semelhante, é buscar ser igual ao Senhor. Nós precisamos ser santos e precisamos ter essa consciência de santidade, porque o juízo de Deus nos leva a ter essa consciência. Nós somos conscientes de que um dia nós seremos julgados. E saber que seremos julgados por Deus necessariamente nos faz entender que precisamos ser santos. Por quê? Porque se nós formos santos, ou seja, se nós nos separarmos de uma vida de pecado, se nós buscarmos a santidade em Deus, no dia do nosso julgamento, nós não teremos do que sermos acusados, porque a nossa vida foi lavada, regenerada e transformada. Mas se vivemos uma vida pecaminosa, uma vida alheia à vontade de Deus, naturalmente a nossa ficha diante de Deus estará cumprida e suja, e Deus terá do que nos acusar. Mas quando buscamos santidade em Deus, a Bíblia Sagrada diz, quando nós ouvimos a palavra do Senhor e cremos naquele que o enviou, nós temos a vida eterna e não entramos em condenação, porque já passamos da morte para a vida. Foi o que Jesus disse em João, capítulo 5, versículo 24. Então busque ser santo, busque a santidade em Deus, busque ser um verdadeiro imitador de Cristo, para que você possa escapar do juízo vindouro, o qual está preparado para todas as nações que rejeitam a Deus. A santidade é algo imprescindível para nós e Deus exige isso de nós. A Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14:
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não buscar santificar a sua vida, abandonar uma vida de pecado, se afastar do pecado, você nem sequer terá o direito de ver o Senhor. Observe que o verbo está no imperativo, é uma ordem: siga a paz e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Mais uma vez, eu digo para você, Deus não exige de você perfeição, mas Ele exige de você disposição. Ser santo tem que partir de nós, de uma disposição pessoal de cada um de nós. Que nós possamos abrir mão do nosso eu para fazermos a vontade de Deus. Isso é santidade. Esse é o sacrifício que Deus espera de nós. E é isso que nos qualificará para estarmos na presença de Deus pelos séculos dos séculos. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.